Olá, meus queridos alunos, espero que todos estejam bem. O tema da aula de hoje é a via inalatória e os broncodilatadores. Assistam essa aula com calma, revejam o conteúdo quantas vezes julgarem necessários e nós abordaremos esse tema, vamos conversar um pouquinho sobre o assunto e iremos tirar as dúvidas de vocês no próximo momento presencial, que será na manhã da segunda-feira do dia 10/8. Uma boa aula a todos. Define-se como via inalatória a via que vai, que compreende o espaço entre as narinas e até a via aérea inferior, os alvéolos. Qualquer medicamento, qualquer fármaco que seja administrado neste território é considerado uma administração pela via inalatória. Ela é muito importante, gente. Não é de hoje que a via inalatória é reconhecida como uma via interessante para o tratamento das doenças respiratórias. Há mais de 4.000 anos, descobriu-se nas folhas dessa flor, essa flor vulgarmente chamada de trombeta, né, cientificamente chamada de datura, propriedades anticolinérgicas. E aí se faziam infusões como se fossem incensos, né, para que o pessoal inalasse essas infusões e melhorasse o seu broncoespasmo. Imagine isso há mais de 4.000 anos. Há 2 anos para cá, essa planta foi introduzida na Europa e aí dali para frente já se tornou um cunho um pouco mais comercial, um pouco mais medicamentoso da planta. Imagina então que esses são os primeiros relatos do uso da via inalatória para administração de medicamentos. Então, ali foi, dos anos para cá, né, foi havendo uma evolução. Há mais ou menos 150 anos, começou-se a se falar dos vaporizadores portáteis. Hoje são verdadeiras peças de museu, né? Então, inaladores feitos de porcelana, equipamentos onde vocês tinham uma pera, né, uma perinha, onde você fazia um esforço para que aquela medicação fosse inalada, né? Manivelas, tudo buscando, então, uma maneira de eu vaporizar o medicamento, torná-lo um aerossol para que ele pudesse agir dentro da via inalatória. Desde o nariz, como a gente comentou, até as pequenas vias, brônquios, bronquíolos e alvéolos. A coisa foi se modernizando, né? Então, estou contando para vocês um pouquinho a evolução dessa via, né? Dentro da medicina, dentro da farmacologia. Nas décadas de 90 e comecinhos dos anos 2000, houve uma modernização, né? E uma tecnologia mais avançada dos dispositivos inalatórios. Tudo começou com as famosas bombinhas, cujo nome adequado são aerossóis dosimetrados. Né? Começou-se com CFC e de uns anos para cá, já da década de comecinho dos anos 2000 para cá, todos eles são HFA, tá? Esse é o propelente utilizado, né? Então aqui tem alguns exemplos de dispositivos em pó, né? E nós já vamos mostrar um pouco mais desses dispositivos, né? E ela gente, qual é o racional de se utilizar a via inalatória? Ela é, de fato, a via de escolha para o tratamento das doenças respiratórias. Por ela, podemos administrar broncodilatadores, como os beta-adrenérgicos, vamos aqui dar um exemplo deles, né? O salbutamol, que é um broncodilatador beta-adrenérgico, os anticolinérgicos, Prof, dá um exemplo para nós, o brometo de ipratrópio, né? Os corticoides, nós falamos toda a vida que falamos de asma, falamos de corticoides inalatórios, antibióticos, não sei se era do conhecimento de vocês, mas antibióticos podem ser administrados, existem apresentações para que eles sejam administrados por via inalatória, mucolíticos e ainda outras drogas, como as drogas de reanimação, como vocês bem sabem, que pode ser administrados via cânula e com isso uma ação na via inalatória, surfactante também administrado via cânula endotraqueal, né, que também age lá nos alvéolos dos bebês, né, aqueles bebês que desenvolvem a doença da membrana hialina, né, ou aqueles que nascem com alguma deficiência do surfactante. Tá? Gente, por que utilizar essa via inalatória? Prof, não seria muito mais fácil eu dar uma medicação via oral, fazer uma medicação via parenteral, né? Por quê? Quando eu tenho uma medicação que vai ter uma ação direta sobre o epitélio respiratório, vocês podem imaginar que eu vou precisar de doses muito menores para que ela haja. Se eu quero tratar uma inflamação brônquica, se eu quero umidificar, fluidificar minha secreção, se eu quero tratar uma colonização brônquica com antibiótico e usar uma medicação que age direto no epitélio respiratório, eu chego a precisar até 40 vezes menos dose.
do que se fosse um uso oral. E com isso eu tenho uma menor concentração sérica, um menor efeito adverso e um mais rápido início de ação. Por isso, como eu comentei no começo da aula, ela é sim escolha para o tratamento das doenças respiratórias na infância. Né? E quase tudo pode ser tratado utilizando a via inalatória. Crises agudas de asma, outros quadros de sibilância que não asma, bronquites agudas, exacerbações de bronquites crônicas, entre outros. Inclusive tratamentos crônicos, vou dar o exemplo aqui da fibrose cística, das bronquiodisplasias, da bronquiolite obliterante. Tá? Para que eu tenha, e esse ponto é importante da aula, alunos, eu quero que vocês prestem muita atenção. Para que eu tenha uma medicação saindo do meu aerosol, saindo do meu nebulizador e chegando dentro do meu pulmão adequadamente, eu preciso ter um aerosol eficiente. Tá? Não é simplesmente gerar qualquer tipo de aerosol. Eu preciso ter um aerosol eficiente. Primeiro, o que é um aerosol? É um grupo de partículas sólidas ou líquidas em suspensão em um gás. O gás, você já sabe. Comentei com vocês que da década de 90 para cá foi se substituindo aos poucos o propelente de quase todos os aerosóis, não só os aerossóis de uso farmacêutico, mas também de uso de produtos de higiene, né? De outros produtos de uso doméstico, né? E essa medicação suspensa nesse gás, ele precisa ter um grau de deposição pulmonar adequado. É isso que vai conferir a eficiência da medicação. Tenho assim, uma impressão de que em algum momento da vida de vocês já devem ter ouvido. Aí ele não usa bombinha direito, fica todo o remédio na boca, fica todo o remédio no ambiente e ele não chega onde deveria chegar. Por isso a asma dele não está bem tratada, a bronquite crônica dele não está bem tratada, a infecção não está bem tratada. Tá? Então eu preciso ter essa eficiência, esse grau de deposição adequado. O que envolve isso, gente? Envolve o fato de que neste aerosol deste medicamento, as partículas precisam estar no tamanho ideal. Vamos entender bem essa figura. Imagine que eu tenho no meu aerosol de broncodilatador, que vai ser o tema da aula de hoje, ou de corticoide, ou de antibiótico, partículas com um tamanho grande, maior do que 5 micra. Tá? Olha lá, elas ficam todas no nariz e na boca. Elas não são pequenas suficientes para serem respiráveis, entrar dentro das vias aéreas inferiores. As menores do que 5 micra entram. Porém, se elas forem muito pequenas, menores do que 0,5, elas entram e são exaladas novamente. Elas não têm peso e tamanho suficiente para se depositarem. Então, há um tamanho ideal para que essa partícula não fique retida na boca, não seja perdida no ambiente, seja respirável e também se deposite, não seja exalada, que é o tamanho entre 1 micrômetro e 5 micra. Ok? Esse é o tamanho ideal. Olha, prof, então está resolvido. Todos os medicamentos confeccionados da agora para frente em dispositivos inalatórios tem que ter a partícula desses medicamentos entre esse tamanho. Sim, isso é o ideal. É lógico que a gente sabe, entre a teoria e a prática há uma dificuldade. Mas a maior parte dos dispositivos inalatórios mais modernos procuram atender a essa exigência, de manter a partícula do seu fármaco neste tamanho. Porque senão a gente não consegue um depósito adequado. E se eu não conseguir um depósito adequado da minha medicação na pequena via aérea, eu não vou conseguir que meu paciente melhore da sua doença e execute o seu tratamento adequadamente. Entendido isso, nós vamos falar um pouquinho do objetivo da aula de hoje, que são os broncodilatadores. Como vocês sabem, não são as únicas medicações que são utilizadas, das quais utilizam a via inalatória. Agora, vocês sabem que existem antibióticos, os corticoides que são extremamente comentados, né? Vocês viram e vão ver comigo quando podemos voltar para as práticas, né? O quanto nós utilizamos os corticoides inalatórios no tratamento da asma, né? Mas em termos de frequência, em termos de quantidade do uso, os broncodilatadores são a droga hoje mais utilizada na via inalatória. Tá? Vamos lembrar, nós temos alguns broncodilatadores no mercado. Tá? As metilxantinas, as aminosimpatomiméticas, e ali eu já tinha dado o exemplo dos beta-adrenérgicos, e os anticolinérgicos. O objetivo da aula de hoje é falar daqueles que são inalados. Então, nós temos os beta-adrenérgicos e os anticolinérgicos.
As metilxantinas, hoje nós temos ela em formulação parenteral e oral, né? Então temos as aminofilas, as teofilinas, temos comprimidos, temos xaropes e temos as injetáveis, ok? Mas o objetivo de hoje é aproveitar o uso dos broncodilatadores e fazer um link com a via inalatória, tá? Então, já tinha adiantado para vocês, as metilxantinas, temos as teofilinas e as minofilinas. Sim, tem ação broncodilatadora, tem ação imunomoduladora. Atualmente, uso oral e parenteral. E vamos falar das inalatórias, né? Então, nós temos as aminosimpatomiméticas, que podem ser de 2 grupos, catecolaminas e não catecolaminas, e os anticolinérgicos, e ambos grupos, né? Ambos os grupos com uso na via inalatória, tá? Vamos começar pelas beta-adrenérgicas? Prof, quero saber nomes, nós já vamos chegar lá em nomes de medicação. Quero saber doses, nós já vamos chegar na dose. Mas antes disso, a gente precisa passar um pouquinho pela farmacologia. Vamos entender um pouquinho o mecanismo de ação de um medicamento que vai entrar no pulmão daquela criança ou daquele adulto e vai agir no receptor beta, tá? Então, esse é o receptor beta. E uma vez que eu ativar esse receptor, que eu agir nesse receptor, eu vou ter uma cascata de reações, que se inicia pelo aumento da atividade da enzima adenilciclase. Essa enzima ativada, ela vai converter ATP em AMP cíclico. Uma vez esse ATP convertido em AMP cíclico, ele vai ligar-se à proteína quinase A e vai liberar uma subunidade catalítica, e a partir daí vai haver a fosforilização de várias proteínas-alvo. Que o resultado final, o desfecho desejado, é o relaxamento da musculatura lisa peribrônquica. É o que eu quero. Então, se eu estou com uma criança que está com sibilos, que está com broncoespasmo, que está sendo atendido por uma crise de asma no pronto atendimento, ou que a mãe está tentando tirar essa criança da crise em casa, ela escuta o chio de peito, ela escuta o broncoespasmo, eu preciso fazer o relaxamento dessa musculatura lisa. Nada melhor do que eu ter uma droga que vai agir, né, sinergicamente, vai agir potencializando uma ação, uma cascata de ações do receptor beta-adrenérgico. Ok? Além disso, gente, além de que o desfecho primário, relaxamento da musculatura lisa brônquica, ele vai potencializar a ação de corticoides inalatórios, por isso essa dupla é muito legal, né? Usar o broncodilatador mais o corticoide inalatório, e além disso, ele facilita a translocação do receptor dos glicocorticoides do citoplasma para o núcleo, que todo mundo sabe, que é e vai ser falado uma aula só de corticoides com vocês, do professor Geraldo, que é o local onde os corticoides agem, né? Então, ele facilita essa translocação, ele agiliza a ação dos corticoides, seja ele oral, seja ele inalado. Então, essa potencialização, ela é interessante, principalmente no tratamento das doenças inflamatórias, como a asma, tá? Olha, bem-vindos, né, ao receptor beta-2, conheçam o receptor, ele é um receptor transmembrana, tá? Ele tem sítios de ação mais periféricos, extramembrana, e sítios de ação dentro da membrana. Vocês já vão ver, por isso a diferença entre broncodilatadores de ação curta, broncodilatadores de ação longa. Vai depender do domínio onde essa droga, onde esse fármaco vai agir no mesmo receptor. O receptor é o mesmo, tá? Olha o que a gente comentou, né? Então, a droga vem, o beta-agonista vem, age nos receptores, né? Com isso, ele vai haver a ativação da adenilciclase, conversão de ATP em AMP cíclico, liberação, né, da subunidade regulatória da proteína quinase A, que vai fazer toda aquela fosforilização de proteínas e o relaxamento da musculatura lisa, tá? Eu acho essa figura muito ilustrativa, eu gostaria que vocês guardassem essa figura, porque ela de fato resume toda a ação farmacológica das drogas que agem no receptor beta-2, tá? Aonde que está isso aqui? Aonde que o receptor beta-2 está? Está dentro da membrana celular e das células epiteliais dos brônquios, tá? Então, é por isso que ele tem uma ação brônquica. Hoje nós temos, vocês vão ver a tabela que eu vou mostrar para vocês, nós não temos praticamente drogas de ação específica e exclusiva no receptor beta-2. Temos as mais seletivas e as menos seletivas, mas não temos drogas totalmente seletivas. Por isso a gente vai ter alguns efeitos adversos de ação em receptor beta-1, que é o receptor de musculatura cardíaca, tá? Mas a gente vai ter sim ações um pouco mais seletivas. Já vamos chegar lá, tá?
Olha que bacana, falei para vocês da ação dos broncodilatadores de ação longa. Os broncodilatadores de ação longa liberados para uso nas crianças, e prestem atenção, nenhum deles é liberado abaixo dos 5 anos, eles são liberados a partir dos 5 anos, né, para frente, é o formoterol e o salmeterol. Olha que bonitinha essa foto. Então, o formoterol, o beta-2 de ação longa, ele tem um pouco de ação em domínios externos e uma ação muito forte dentro dos domínios internos. Então, ele tem um caráter um pouquinho menos lipofílico, então ele não atravessa tão rápido a membrana para agir nos domínios internos. Então, ele age um pouco nos domínios externos e com mais lentidão ele age nos internos. Por isso, o formoterol é classicamente conhecido com ação longa, sim, mas porém ação curta também. Ah, prof, é por isso que eu tenho visto que o Gina tem colocado muito formoterol para uso na crise, o formoterol para uso intermitente na asma. É por isso, por conta dessa característica de ter uma ação curta e também uma ação longa, tá? Já o salmeterol, não. O salmeterol é uma droga que é bem mais lipofílica, então ao ser inalada, ela já passa rapidamente pela membrana celular, né? E ela vai agir somente nos domínios internos, né, do receptor beta-2. Por isso, ela vai ter somente uma ação mais prolongada, tá? Ela não tem a mesma ação curta que o formoterol tem. Então, eles são. Eu posso dizer que o formoterol é um beta-2 de ação curta? Não. Classicamente, ele é conhecido como beta-2 de ação longa com alguma ação curta. Bom, gente, além disso, né, quais os outros efeitos secundários que uma amina simpatomimética ou que alguma droga que age em receptor beta-2 vai ter? Então, além do relaxamento do músculo liso, que é a clássica, é a mais desejada, ela reduz também mediadores inflamatórios mastocitários, ela reduz uma transmissão colinérgica. Olha que interessante como isso vale para a criança. Ele aumenta a motilidade ciliar brônquica. As crianças são sempre muito secretivas, até mais secretivas do que os adultos. Ele promove a integridade vascular, ele aumenta a excreção de cloro e água para o lume brônquico. Então, além dele aumentar a motilidade ciliar, ele puxa a água, fluidificando a secreção. Não é incomum da mãe falar: doutora, estava muito cheio de peito. Eu fui usar um broncodilatador, fui usar o salbutamol e também ele deu umas tossidas, liberou secreção, que bom. Não é um efeito primário, é um efeito secundário, mas um efeito muito desejável, a depender da situação clínica que a criança se encontra, tá? Gente, em relação à medicação, a broncodilatadores de uso em receptor beta-2, esses mecanismos de ação são os mais importantes, tá? Eu vou citar nomes e citar doses ainda, mas eu não quero que essa parte da aula passe em branco, eu quero que vocês prestem muita atenção nas ações. Então, ação curta, ação longa, eu quero que vocês lembrem a cascata de ação no receptor, quero que vocês fechem os olhos e imaginem o receptor transmembrana, eu quero que vocês entendam bem isso, tá? Aí a gente vai passar para os anticolinérgicos, que também são broncodilatadores e também de ação via inalatória, né? Eu acho muito curioso, porque como vocês perceberam lá da datura, né? Os anticolinérgicos foram descobertos e se atentado para eles até antes dos beta-adrenérgicos, né? Então existiam, imagine que cigarros, né? Que ajudavam para o catarro, né? E eram interessantes para tosse, né? Com componente anticolinérgico. Né? A gente já vê, lendo a história dos anticolinérgicos e dos broncodilatadores, inclusive existiam anticolinérgicos de efeito estético, né? Que você fumava o cigarro ou utilizava para fazer a dilatação da íris, né? E poder ficar mais interessante para uma festa, para um evento social. Então, eles comentam essa curiosidade, né? Quando se fala dos anticolinérgicos, né? E como o próprio nome diz, né, eles vão agir em receptores colinérgicos, receptores muscarínicos. Se eles são anticolinérgicos, eles vão agir bloqueando esses receptores, tá? E olha só que interessante, vale a gente lembrar um pouquinho, né, do que a gente aprendeu lá no começo da faculdade, o que é ação simpática, o que é ação parasimpática, né? Então, eles vão ter uma ação receptores M1, receptores M3. Qual é a finalidade desses receptores estarem íntegros, né? Seria manter a regulação do tônus brônquico, tá?
Ele mantém a regulação do tônus bronco. Não é necessariamente que ele vai fazer uma broncoconstrição. Ele mantém a regulação. Se eu estou precisando dilatar, ter receptores íntegros, bem ativos, mantendo tônus, não é interessante. Não é interessante. Então, eu tenho uma inflamação que está gerando uma broncoconstrição e manter esse tônus broncoconstrito não é o que eu quero. Então, o anticolinérgico vem aonde? Né? Ele vem bloqueando esses receptores e aí ele evita a broncoconstrição. Então, você vê que ele não é um relaxamento, um relaxador como é o beta-2. Ele vai bloquear aqueles que mantêm o tônus. Então, ele acaba potencializando. Por que eu gosto de dizer isso, gente? Potencializando a ação do beta-2. Porque já teve algum paciente que chegou para mim e falou, doutor, eu não posso usar o salbutamol. Não posso, eu passo mal, eu tenho efeito adverso. Eu posso usar só o ipatrópico? Eu falo, você vai ter um efeito muito menor. Porque o ipatrópico, ele não vai relaxar a musculatura. Ele vai simplesmente evitar que essa musculatura mantenha o seu tônus. Ela vai deixá-la assim, apta a ser relaxada. Mas não necessariamente relaxar, né? Então, é interessante que o anticolinérgico sempre seja, quando utilizado, seja utilizado de preferência associado a um broncodilatador do tipo beta-2, tá? E o M2 é um efeito antagônico, né? Então, é um efeito de balanço, né? Que ele vai inibir a acetilcolina e ele vai fazer justamente o efeito contrário. Então, a gente bloqueia receptores M1 e M3. E aqui eu tenho umas imagens bem interessantes para mostrar para vocês, né? A ação. Então, vamos agir lá no receptor M3. O que acontece quando a gente age no receptor M3, né? Então, eu vou lá, né? Olha lá o neuroparasimpático, a acetilcolina agindo. Primeiro de tudo, enche a minha via aérea de muco, contrai a musculatura lisa, né? Mantém o tônus constrito e gera inflamação, agindo lá nas células inflamatórias, tá? Se eu vou, né, agir, olha só que bonitinho aqui, né, o efeito, né? Então, eu aumento a minha célula inflamatória, faço edema, né? Além do que agir a deixar o receptor M3 livre, ele vai estimular e fazer um maior remodelamento e sinalizar para células inflamatórias. Então, bloquear um receptor M3 é interessante. Ó. Então, aqui estão meus dois anticolinérgicos, começando a falar de nomes, então, brometo de ipatrópio e brometo de tiotrópio, uma ação no meu M1 e M3, eu permito o relaxamento da musculatura lisa brônquica. Eu perco o tônus da musculatura, tá certo? Então, voltando aqui, relembrem de toda a ação da acetilcolina sobre o receptor M3, né? Então, para vocês lembrarem que um bloqueio do receptor M1 e M3, eu tenho essa ação, tá? Vamos falar de nomes um pouquinho, né? Receptores de ação beta-agonistas. O fenoterol, eu já tinha comentado com alguns alunos, eu volto a repetir, nós não vamos ter mais o fenoterol no mercado, tá? Nós só temos no mercado brasileiro que tem de estoque, acabou-se a fabricação de fenoterol no mundo, porque ele não era tão seletivo, ele tinha efeitos adversos, e o salbutamol, que é um pouquinho mais seletivo, veio para ficar, tá? Então, nós temos fenoterol, salbutamol e terbutalina. São os 3 beta-agonistas, tá? De ação prolongada, vocês já conhecem. O formoterol e o salmeterol. São liberados a partir dos 5 anos de idade, tá? E nós temos ainda os de ultralonga, que é o idacateira e o vilanterol, que infelizmente não são liberados para uso na criança, tá? As metilxantinas, vocês já sabem, né? Não são de uso inalatório. E aqui estão os nossos 2 anticolinérgicos. O brometo de ipatrópio, tão conhecido, né? E o brometo de tiotrópio, que é o de ação mais prolongada em 12 horas. Tá? São liberados para criança, brometo de ipatrópio sim, e brometo de tiotrópio é liberado no mundo a partir de 1 ano de idade, no Brasil ainda pela Anvisa a partir dos 6 anos. Tá? De novo, relembrando nomes, curta ação, longa ação, os ultralonga e os anticolinérgicos, tá? A gente ainda tem de longa ação de anticolinérgicos o glicopirrone, o aclidínio. Gente, quem lida com DPOC conhece muito bem os anticolinérgicos de longa ação, conhecem muito bem alguns beta-agonistas de longa e de ultralonga, tá? Porque isso sim já foi muito bem descrito, tanto na asma quanto no DPOC do adulto. A criança que vai utilizar mais esses broncodilatadores dentro da asma é que tem ainda um certo limite na ação,
tá? No uso. Então, lembrar que os de curtação, ação imediata, né? Começa a agir em 5 minutos. Em 2 minutos a gente já tem relatos de ação, né? E agem até no máximo 5 a 6 horas. Os de longa ação, 12 horas. Os de ultralonga, 24. Os anticolinérgicos da mesma forma. Então, para que nós vamos usar os de curta? Na crise. Para que nós vamos usar os de longa e ultralonga? Na manutenção da doença. Aqui da mesma forma. Tá bom? Já trazendo agora um pouco a aplicabilidade para vocês. Olha o que eu falei de seletividade, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu realcei em vermelho, né? Que aqui são as classes, né? As catecolaminas e não catecolaminas, né? E a ação em receptor e seletividade. Então, olha aqui o fenoterol, né? Olha como ele é não seletivo, né? É uma não catecolamina não seletiva. O salbutamol e o salmeterol são da mesma família, da família das saligininas, né? E lembrar que o salbutamol ele é de curtação um pouquinho mais seletivo. O salmeterol também é seletivo, só que é de longação, e o formoterol aqui, ó, tá? Então aqui ele tem curtação, longação e é seletivo, tá? Muito bem. Gente, só para relembrar, né, a gente das não catecolaminas, eu queria mostrar o desenho para vocês. Então, a gente está falando aqui, né, o isoproterenol, que é uma catecolamina, mas aqui, ó, albuterol, salmeterol e formoterol são não catecolaminas. Aí dá para entender, né? Quando a gente olha aqui, a gente consegue entender por que o formoterol, que é uma molécula bem pequena e bem menos lipofílica, né, ela age mais, ela tem a duplação, ação curta e ação longa. E quando você vai olhar o salmeterol, que classicamente também é um beta-2 de longa ação, uma molécula bem maior, bem mais lipofílica, né? E ela tem uma ação muito mais, ele tem uma ação somente longa, né? Não tem uma ação curta. Só para vocês conhecerem um pouquinho das moléculas. E o albuterol é o equivalente ao salbutamol. Certo? Tá? Certo, professora, já estou entendendo. Né? Então, estamos falando da via inalatória, vamos falar do broncodilatador de ação inalatória. Eu já entendi que tem 2 mecanismos de ação, né? Os que vão agir em receptores muscarínicos bloqueando, que seriam os anticolinérgicos, e o que vão agir em receptores, e até melhor, em receptores beta-2 ativando. Já sei o nome de cada um, já sei que dos receptores beta-2 eu tenho de curta elongação, dos anticolinérgicos também tenho de curta elongação, já sei que receptores que vão bloquear, já sei que receptores que vão ativar, já sei bastante coisa. Já consigo imaginar o receptor beta-2, já consigo imaginar domínios externos e internos, ótimo. Também já sei, lembrando do receptor M3, né? Qual é a ação de deixá-lo totalmente desativado, por isso a importância de bloqueá-lo. Então, uma ação anti-inflamatória, uma ação inflamatória, uma ação em broncoconstrição, aumento de muco, por isso bloqueá-lo é interessante. Até esse momento da aula, gente, eu quero que tudo esteja bem claro na cabeça de vocês, tá? Agora, vamos falar dos efeitos adversos. Como eu falei para vocês na primeira aula, não existe medicamento sem efeito adverso. Tá? Então, os efeitos cardiovasculares, que são os mais conhecidos. E, gente, eles advêm da onde? Da ação dos beta-2, dos medicações de ação beta, não exclusivamente no beta-2. Então, os cardiovasculares é aquilo que a gente já comentou. Aumenta a pressão, faz taquicardia, aumenta o intervalo QT, com isso pode gerar arritmias e palpitações. Os mais comuns não são aqueles mais graves, obviamente. É aumento da frequência cardíaca, um pouquinho de aumento da PA. Quem de vocês nunca fez uma inalação com Berotec? Quem de vocês nunca usou uma bombinha de aerolim? E que vocês sabem que na hora que você usa, você fica tremendo, né? Felizmente são efeitos passageiros, bem fugazes e que raramente trazem risco de vida. O salbutamol é uma droga muito estudada, inclusive na faixa etária pediátrica, e extremamente segura. Né? Então, na minha vida médica toda, foram pouquíssimos os efeitos que eu precisei tirar o salbutamol da indicação. A maior parte das vezes eu não precisei tirar, tá? Obviamente, com isso leva ao nervosismo, a um pouco de excitação. Eu sinto que o adulto sente muito mais isso do que a criança, tremores, né? Um pouco de tremores musculares. Esses são os efeitos adversos clínicos. E ainda tem alguma coisa laboratorial, que eu já vou mostrar para vocês. Pode acontecer, gente, esse evento. Isso aconteceu na minha vida umas 2 vezes, que é o agravamento da hipoxemia pelo desequilíbrio da taxa ventilação-perfusão. Eu vou explicar isso para vocês. O que acontece? Crianças muito pequenas, principalmente lactentes, ou até mesmo lactentes prematuros, né? Ao você relaxar a musculatura lisa,
você pode, por ela, essa musculatura lisa ser extremamente incipiente ainda, e muitos deles acreditam que não existam receptores, isso já é provado que existem sim, desde o começo da vida, mas acredito que ela seja muito, ela não é não tem um arcabouço muito bem estruturado. Ao relaxar na musculatura lisa, você pode colabar as vias respiratórias, né? Então você relaxa tanto e ela não tem aquele arcabouço de sustentação muito interessante dos pulmões, e ele colaba. Ao colabar, eu vou ter uma área do pulmão que deixou de ser ventilada. Ué, prof, mas eu não queria que aumentasse a ventilação? Sim, eu queria que aumentasse. Mas como eu relaxei demais a musculatura e esse bebê era muito pequeno, eu acabei colabando e eu diminuí ao invés de aumentar. Então eu vou ter uma área do pulmão que vai ser perfundida, porém não ventilada. E aí eu vou ter uma piora da hipoxemia. Lógico, eu tô lá com uma criança com bronquiolite, coloco lá o oxímetro, ela está saturando 90, vou fazer broncodilatador para melhorar e ela piora. Então, é assim que a gente desconfia que possa estar havendo esse caso. O que eu faço? Suspendo na mesma hora a medicação, oferto um pouco mais de oxigênio para essa criança, tá? É raro, como falei para vocês, que eu cheguei a desconfiar desse agravamento de hipoxemia, foram umas 2 vezes, e nesse perfil de paciente que eu comentei com vocês. Muito pequenos, lactentes, às vezes até lactentes prematuros, tá? Efeitos metabólicos, muito conhecido do beta-2, né, do salbutamol, é a hipopotassemia. Já foi aventado o uso de salbutamol para reduzir hiperpotassemia em pacientes com insuficiência renal, por exemplo, né? A hiperglicemia e a hipomagnesemia. Em estudos com crianças, que inclusive nós fizemos aqui em Curitiba, usando doses elevadas de salbutamol, nós não tivemos nenhum caso de hipopotassemia relevante que precisasse suspender o medicamento, tá? Para encerrar a aula, gente, então olha só, nós já falamos um pouquinho da via inalatória como geral, vocês já sabem o que é importante um aerosol ter para que ele tenha eficácia e para que ele tenha deposição pulmonar, lembrando do tamanho da partícula. Já falamos dos broncodilatadores, drogas extensivamente usadas na pediatria. Os 2 mecanismos de ação, ativação de receptor beta-2 e bloqueio de receptores muscarínicos. Então, seriam os beta-2 adrenérgicos e os anticolinérgicos. Já sabem nomes comerciais deles, né? Ok. Agora eu queria falar um pouquinho de dispositivo inalatório. Ou seja, para esse remédio, para esse salbutamol que eu estou fazendo, chegar lá dentro da via respiratória do meu paciente, para esse brometo de patrópico que eu estou fazendo, chegar lá na via respiratória, eu preciso de um dispositivo inalatório, que vai transformar esse medicamento naquele aerosol que vocês sabem que é importante, tá? Então, vamos lembrar quais são os dispositivos inalatórios. Temos os velhos e bons inaladores, temos os novos inaladores, que aí dentro dos novos já entram alguma coisa dos ultrassônicos, que já estão quase que como nebulizadores antigos, mas entram os de tecnologia mesh, o chamado nebulizadores de membrana vibratória. Temos as famosas bombinhas, que são os inaladores dosimetrados, inaladores em pó, e até novos dispositivos em pó, tá? Que são bem modernos, né? Com bastante tecnologia. Olha aqui, gente, sejam apresentados para a bombinha. Esse, o nome correto é inalador dosimetrado, tá? É o mais conhecido, é ele que tem o HFA, que é o propelente que eu falei para vocês, tá? E que ele precisa gerar um jato, um tamanho de partícula que vai parar lá dentro. Como é que eu faço isso? Para a criança, eu acoplo ele num espaçador. Ó, sejam apresentados ao espaçador e máscara, aqui nós temos várias cores, modelinhos diferentes, tamanhos de máscaras diferentes, né? Olha aqui como é que eu acoplo ele, né, de cada lado. É um encaixe universal aqui no mundo todo, tá? Então, para que eu possa fazer isso. E com isso, eu permito o uso dessa medicação em bebês. Porque daí, de uma forma passiva, né, eu somente acoplo a máscara certinho no rosto do bebê, pegando nariz e boca, e eu consigo fazer qualquer um desses medicamentos. Seja o broncodilatador, que é o tema da aula de hoje, mas seja o corticoide, seja um antibiótico, né, e outros anticolinérgicos, outros medicamentos que nós falamos, tá? Esses são os famosos dispositivos em pó, tá? Eu ainda vou abordar dispositivos inalatórios mais a fundo com vocês, gente. Nós vamos falar de dispositivos inalatórios na prática, no internato. Eu vou mostrar, vocês vão pegar esses dispositivos, vocês vão manusear, vocês vão ver a gente prescrever e ensinar para o paciente. Vou falar um pouquinho de dispositivos inalatórios na aula de lactente sibilante e asma, que nós vamos ter no 8º período.
Então, se vocês ficarem um pouquinho ansiosos, ai, prof, eu não estou conseguindo guardar todos os modelos, o jeito de fazer de cada um deles, fique sossegado que não vai ser o primeiro e único momento que eu vou abordar isso com vocês. Mas hoje, que nós estamos falando de via inalatória, de broncodilatadores, eu preciso pincelar isso, tá? Aqui são os dispositivos em pó, né? Esse daqui é o chamado Discos, que tem uma medicação que tem patente para esse dispositivo. Aqui é o chamado Turbo Haler, 2 dispositivos muito conceituados, muito aprovados pelos pacientes, pelos médicos, tá? E tem outros tantos que vocês podem ver aqui, né? Uma coisa importante de diferença entre o dispositivo em aerosol e o dispositivo em pó. A criança precisa ter o mínimo de compreensão para fazer o dispositivo em pó, gente. Não é todo mundo que dá conta de fazer. Eu preciso saber puxar, fazer uma puxada com força, fazer uma pausa de 10 segundos, eu preciso coordenar minha respiração. Então, a gente acredita que a criança, para fazer um dispositivo em pó, ela deve ter aí, pelo menos, em torno de 7, 8 anos de idade, para fazer na técnica adequada. E não adianta fazer errado, tá? Porque senão o remédio não vai agir. Ok? Esse aqui é uma novidade, né? O Respimat é um dispositivo de névoa suave que a gente fala. A gente tem o brometo de tiotrópico. A gente estava falando tanto de anticolinérgico, nesse dispositivo, no mundo, no Brasil, com toda certeza, talvez no mundo, a única droga que tem nesse dispositivo é o brometo tiotrópico, que é um LAMA, né? Um anticolinérgico de ação longa. E eu posso fazer ele direto na boca, no caso do adulto e das crianças maiores, ou até mesmo acoplá-los a um espaçador e máscara, tá? Lembre-se que eu falei que ele já é liberado a partir de 1 ano no mundo e a partir de 6 anos no Brasil, tá bom? Pessoal, isso é o que eu queria falar com vocês, tá? Eu vou deixar aqui algumas doses para vocês, tá? A gente quase não tem usado mais o salbutamol via nebulizador, mas ele está voltando para o mercado, porque o fenoterol não está mais no mercado, então a gente vai começar a usar mais. Tá aqui a dose certinho, 0,15 miligramas por quilo. O salbutamol por máscara, né? O salbutamol em pó, né? 2 a 10 jatos com intervalos variáveis. Isso nós vamos conversar muito na aula de asma do 8º período. O fenoterol, que agora ainda está, se alguém ainda tiver a oportunidade de usar, tá aqui a dose, tá? A terbutalina, que nós não temos no Brasil via nebulizador, mas a dose dela tá aqui conforme eu prometi para vocês, tá bom? Era isso que eu gostaria de falar com vocês. Quero, na aula do dia 10, relembrar alguns conceitos, tirar dúvidas e abordar isso tudo com bastante detalhe, né? Fazendo algumas perguntinhas e respostas para a gente consolidar alguns conceitos. Um grande abraço e até breve.